Olá! Para quem está na luta por uma vaga no serviço público, entender de verdade orações e conjunções não é só um detalhe, é o que pode fazer toda a diferença. Sabe aquele assunto que, quando a gente domina, garante uns pontos preciosos? Pois é, nosso objetivo é exatamente esse hoje. A gramática, às vezes, parece um labirinto, não é mesmo? Mas olha, com o mapa certo em mãos, a gente chega ao destino. Essa nossa análise foi pensada para ser esse mapa, para transformar um tópico que parece complicado em uma ferramenta poderosa para sua aprovação. Vamos nessa! Bom, este aqui é o nosso plano de voo. A gente começa com o básico, depois avança para os detalhes mais complexos, dá um foco especial naquilo que as bancas mais cobram e, no final, faz uma revisão para garantir. Uma estrutura pensada para fixar o conteúdo de verdade. Vamos começar pelas orações coordenadas. E por quê? Porque elas são o alicerce de tudo. Se a gente entender bem como elas funcionam, todo o resto fica mais fácil. É construir uma base de concreto para depois subir o prédio com segurança. A palavra que a gente tem que guardar aqui é independência. Pense em cada oração coordenada como uma frase que vive muito bem sozinha, obrigado. Ela tem sentido completo por si só. A conjunção só aparece ali para conectar uma na outra, mas sem criar nenhuma relação de dependência. Começando pelas ferramentas que somam ideias, as conjunções aditivas. Pensa nelas como sinal de mais. Por exemplo, ele estudou muito e foi aprovado. A aprovação é uma soma, uma adição ao estudo. E olha, uma dica de ouro para concurso. As bancas adoram, mas adoram mesmo, a estrutura não só, mas também. Fica de olho nela. Agora, o exato oposto. As adversativas indicam um contraste, uma quebra de expectativa. Ele estudou muito, porém não passou. Viu? O porém sinaliza que aconteceu algo contrário ao que se esperava. O mas é o mais famoso, claro, mas as provas adoram usar todos esses sinônimos aí da lista para testar o vocabulário. As alternativas são bem diretas ao ponto. Elas apresentam escolhas, possibilidades que uma exclui a outra, tipo, ou se estuda ou não se passa. As estruturas que se repetem, como ora, ora, quer, quer, só servem para reforçar ainda mais essa ideia de alternância. Aqui, a segunda oração é uma consequência lógica, uma conclusão da primeira. Ele estudou muito, portanto, será aprovado. A aprovação é o resultado do estudo, é a conclusão. Logo e, portanto, são os campeões de uso nessas situações. E para fechar as coordenadas, as explicativas. Elas dão uma razão, uma justificativa para algo que foi dito antes. Não saia na chuva, porque você pode ficar resfriado. A segunda parte explica o motivo do conselho. É importante perceber que é uma explicação, uma justificativa, não necessariamente a causa direta. Muito bem, com a base construída, agora a gente pode ir além. Chegou a hora de entrar no território das orações subordinadas. Se nas coordenadas a gente falava de independência, aqui o jogo vira completamente. É o momento de dominar a complexidade que os concursos tanto gostam de explorar. O ponto crucial aqui é a palavra dependência. Uma oração subordinada, se estiver sozinha, fica solta no ar, não faz sentido. Ela precisa da oração principal para se completar, da mesma forma que um advérbio precisa de um verbo. Ela vai adicionar uma ideia de tempo, de causa, de condição à ideia principal. Olha só, aqui separamos as circunstâncias em dois grupos bem claros. De um lado, as causais, que mostram a causa, o motivo real de algo ter acontecido. Do outro, as condicionais, que estabelecem uma condição para que algo aconteça. Por exemplo, se chover, não sairei. A minha saída depende da condição chover. Duas ideias muito importantes aqui. As concessivas são muito interessantes. Elas trazem o fato que deveria impedir a ação principal, mas não impede. Tipo, embora estivesse cansado, ele continuou estudando. O cansaço era um obstáculo, mas não foi suficiente. Já as conformativas indicam que algo foi feito de acordo com alguma fonte. Conforme o edital, a prova será no domingo. Aqui, a relação é de paralelo. As comparativas, como o próprio nome já diz, comparam dois elementos. Ele é mais dedicado do que se imaginava. Já as proporcionais mostram duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, numa relação de, proporção. Quanto mais se estuda, mais se aprende. Uma coisa aumenta na mesma medida que a outra. Bom, aqui a gente tem duas circunstâncias muito comuns. As temporais vão situar a ação no tempo. Quando o professor chegou, todos ficaram em silêncio. E as finais indicam um objetivo, uma finalidade. Ele estuda muito para que seja aprovado.
A aprovação é a finalidade do estudo. E para fechar o bloco das subordinadas, as consecutivas, elas indicam uma consequência, que geralmente vem de algo muito intenso na oração principal. Ele estudou tanto que passou em primeiro lugar. A aprovação em primeiro é a consequência da intensidade do estudo. Certo? Agora é a parte que pode valer a sua aprovação. Existem conjunções que mudam de valor dependendo do contexto. É exatamente aqui que as bancas tentam pegar quem não está com a atenção em dia. Vamos desvendar esses casos. A clássica pegadinha do pois. Olha a diferença. Antes do verbo, ele é uma explicação. Fique em casa, pois vai chover. Agora, se ele vier depois do verbo, geralmente entre vírgulas, viram uma conclusão. Estudou, será aprovado, pois. A posição dele muda tudo. Essa é uma regra que vale a pena memorizar. O desde que é outro camaleão da língua portuguesa. Pode ser uma condição, eu ajudo desde que você me ajude depois. Mas também pode indicar tempo, não o vejo desde que ele se mudou. O que vai definir? O contexto e o tempo verbal. Tem que analisar a frase inteira com calma. E o campeão da versatilidade, o quê? Ele pode ser quase tudo. A única forma de classificar esse danado corretamente é tentar substituir por uma conjunção mais específica. Se couber um porquê, ele é causal. Se couber um tão que, é consecutivo. O contexto é o rei aqui. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Agora, vamos amarrar tudo isso. É hora de consolidar o conhecimento para ele ficar bem fresquinho na memória no dia da prova. Então, o ponto principal, a regra de ouro, é esta. Se for possível separar as duas orações e as duas fizerem sentido sozinhas, elas são coordenadas. Se uma delas ficar meio solta, sem sentido completo, ela é subordinada. Guardar isso já resolve a maioria das questões de prova. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O estudo é exatamente isso, é uma construção. Não é só querer aprovação. É construir essa aprovação, dia após dia, tópico após tópico. Cada conjunção que a gente aprendeu hoje é mais um tijolinho nessa sua grande construção. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje. Espero de verdade que o caminho para dominar as orações esteja bem mais claro agora. Mantenha a dedicação, até a próxima aula e, claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais aulas como esta. Bons estudos!